Bom dia, estamos chegando aqui com mais uma live. Vamos convidar o pessoal para entrar. O assunto hoje vai ser sobre currículo. Eu preparei bastante coisa para a gente conversar aqui, principalmente sobre como a gente se vender, né? Como vender a nossa experiência profissional através do currículo, já que o currículo ele é um portfólio e ele é o primeiro a chamar a atenção, né? Quando o recrutador recebe o currículo, ele é o primeiro contato nosso com o recrutador. Bom dia, Eliane, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Saudade de você, dos nossos cafés, dos nossos bate-papos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre currículo, né? Como o pessoal se vender no currículo. E eu trouxe bastante coisa, bastante dicas práticas, né? De muito mais do que a questão a própria questão do que a gente colocar, escrever, porque tem todo um roteiro para a gente fazer o currículo. Mas muito mais do que isso, o que eu quero partilhar com vocês na live de hoje é como a gente faz para tornar o nosso currículo o mais vendável possível, principalmente para a gente, né? Já que ele é uma ferramenta, é o primeiro contato que o recrutador vai ter com o candidato. Então ele ele é uma ferramenta de vendas, né? Eu venho em todas as lives falando disso, né? Que o processo seletivo ele é um processo de vendas. Tanto a organização está vendendo uma oportunidade para o candidato, quanto o candidato está se vendendo para a organização. E o currículo é o nosso portfólio. A Mayra está por aqui. A Tamires está chegando aqui também, bem-vinda, viu? Bom dia aí para vocês que estão se conectando. Pega o aviãozinho aqui, ó, e começa a chamar o pessoal que vocês sabem que estão procurando uma oportunidade de trabalho e que sabe que esse conteúdo também vai ser útil para eles, né? E o que eu preparei aqui para falar hoje, além da estrutura do currículo, que é o básico, né? O principal, eu quero ajudar você a estruturar os seus principais projetos. Os principais projetos que você já implantou na sua vida profissional, e é isso que vai fazer toda a diferença e que vai ajudar na hora de você se vender no currículo. E o primeiro ponto, né, para se vender no currículo é a gente vender a nossa experiência para a gente mesma. Eu ajudo bastante pessoas, né, através do coaching de recolocação profissional, e quando a gente vai refazer o currículo, né, principalmente trabalhar nessa parte da experiência, eu costumo ver o olho do pessoal brilhar, né, quando descobre, quando olha para o papel e fala assim, nossa, mas eu faço tudo isso, né? Eu sou tão boa assim. E eu falo que o currículo, a gente primeiro precisa comprar essa ideia do currículo pra gente, para depois a gente vender para outras pessoas. A primeira vez que eu fiz um currículo, né, o meu currículo foi em 99, faz um tempinho já. Na época eu estudava, eu fazia um curso técnico em administração no Polivalente, e teve um professor de RH que ensinou a gente a fazer o currículo. E desde então eu comecei a atualizar meu currículo constantemente, e mesmo hoje, né, que faz 9 anos que eu já não estou mais trabalhando dentro de organização, o meu currículo ele vive atualizado. Bom dia, Rô, bem-vinda, viu? A Ju Pereira também tá por aqui, bom dia. Sejam bem-vindas, meninas. O Marcão, bom dia. A Andréia tá chegando aí, bom dia, gente. Que bom ter vocês aqui comigo, viu? E assim, eu sempre falo, né, que o currículo ele deve ser atualizado constantemente. Independente se você está procurando ou não uma oportunidade de trabalho, o currículo ele deve ser atualizado.
Por quê? A palavra curriculum vitae, ela vem do latim e ela significa trajetória de vida. Então a gente precisa, principalmente, trajetória de vida profissional. A gente precisa manter ele atualizado, porque se a gente está mantendo ele atualizado, significa que a nossa vida profissional também está atualizada. Agora, tem muitas pessoas que às vezes faz 5 anos, 10 anos que não olha para o currículo. E aí eu fico me perguntando, né, quanto tempo faz que essa pessoa não faz um curso, que não investe, né, no seu próprio desenvolvimento, ou que aprendeu e desenvolveu alguma coisa nova no trabalho. Porque tudo aquilo que a gente faz, a gente deve registrar no currículo, mesmo que seja pra gente, né? Acho que isso é importante frisar, mesmo que seja pra gente. Outro dia, uma ex-cliente minha, ela foi minha aluna também, ela já tinha feito esse trabalho de recolocação profissional e a gente tinha atualizado o currículo dela. E 1 ano depois, ela estava trabalhando numa outra organização e ela comentou comigo que ela estava meio desmotivada e ela abriu o currículo dela. E quando ela olhou para o currículo, ela se sentiu motivada, porque ela viu ali o quanto que ela é uma pessoa competente. Então, ele também serve como ferramenta de motivação. Então, assim, eu anotei alguns pontos para a gente frisar aqui na live de hoje, né? Primeiro ponto, é um portfólio que a gente precisa manter ele sempre atualizado e ele é o primeiro contato que o recrutador vai ter com o candidato. Por isso que ele tem que ser aquela coisa assim encantadora. Só que ao mesmo tempo que ele deve ser encantador, ele deve ser verdadeiro, né? Ele deve ser honesto, né? A gente não pode pegar currículos aí, às vezes vai no LinkedIn, vê alguém que tem uma experiência semelhante ao nosso e copia a experiência da pessoa. Vai passar vergonha, né? Porque daí a hora que chega na entrevista, e eu já tive muitos candidatos assim, que tinha currículos maravilhosos, mas a hora que você ia entrevistar, principalmente na entrevista por competência, a hora que ia entrevistar, descobria que o candidato não tinha aquela experiência, só estava no papel. E papel, como a gente sempre fala, papel aceita tudo. Então o currículo ele precisa realmente transmitir a sua trajetória profissional. Então, algumas coisas, né, que a gente deve fazer. Ele deve servir de ferramenta para sua autoconfiança, por isso que eu quero passar esse passo a passo com vocês. Ele deve servir como ferramenta de autoconfiança e ele deve ser um resumo da sua vida profissional. Então, algumas coisas básicas que deve ter no currículo. Se você entrar no Google, você vai pegar um modelinho, uma estrutura já estruturada aí de currículo, né? Mas ele deve ter os dados pessoais. Hoje em dia, principalmente, é importante você colocar o seu WhatsApp, porque hoje muitas empresas elas estão entrando em contato com as pessoas através do WhatsApp, até porque é difícil a gente receber ligação, né? Parece que é uma ofensa quando alguém liga para você. Então as organizações elas têm ido muito para esse lado de entrar em contato ou através do e-mail ou através do WhatsApp. Então ali nos dados pessoais é bom você sempre deixar esses 2 dados. Também costuma-se deixar nos dados pessoais o link do LinkedIn, né? Tem muitas pessoas que fazem isso, porque acaba a hora que clica, acaba também indo direto lá pro LinkedIn. Outra coisa, objetivo. É importante a gente já colocar, depois dos dados pessoais, é importante colocar o objetivo, que é a área ou o cargo que você pretende atuar. Por exemplo, se na sua experiência profissional você tem vivência tanto com compras quanto com logística, como são áreas similares, você pode deixar no objetivo compras/logística. Agora, se você tem experiência com RH e compras, que são áreas totalmente diferentes, o que eu recomendo? Você fazer 2 currículos, um para RH e um para compras, né? Toda a experiência vai ser o mesmo, mas muda o objetivo. A Eliane está contribuindo aqui, deixa eu ver a contribuição dela. Uma colega disse que tinha inglês fluente, quando os gringos chegaram, ela correu. Por isso que não pode mentir, né? Quando a gente mente no currículo, a gente passa vergonha, né? Principalmente com o idioma. É importante você colocar o seu nível mesmo, né? Eu já participei de entrevista que no meio da entrevista o entrevistador ele mudou a entrevista do português para o inglês. Sorte que eu tinha ali
um nível para conduzir. E é óbvio que depois eu já dei uma forma de trazer para o português, né? Mas isso acontece. Então, se a gente coloca aquilo que a gente coloca no currículo, realmente tem que transmitir a verdade. Depois do objetivo, uma das coisas que eu sempre recomendo é a gente colocar um resumo profissional. Esse resumo ele precisa ser curtinho, algo em torno de umas 3 linhas, que ali você vai colocar as principais vivências ou experiência que você tem. Como a bio que a gente coloca no Instagram ou que a gente coloca no LinkedIn, fazer alguma coisa semelhante no currículo, mas tem que ser algo curto, né, resumido. Aí vem depois a formação acadêmica. Na formação é importante você colocar a formação, a faculdade, a pós-graduação. Por exemplo, vou colocar a formação acadêmica, vou colocar a faculdade, vou colocar o ensino médio. Não precisa. O ensino médio não precisa, porque se você já tem a graduação, subentende-se, já fica claro isso que tem o ensino médio, então não precisa colocar. A não ser que seja um ensino médio técnico, aí é bacana de colocar, caso contrário não precisa colocar. Depois da formação, vem os cursos adicionais, aqueles cursos extras curriculares, né? Então, um curso de desenvolvimento de nova competência, um curso de liderança, algum curso técnico da sua área que você fez, então é importante colocar aí. O que eu recomendo? Coloque sempre, se for algum curso de certificação, você pode colocar nos últimos 3 anos, os cursos que você fez nos últimos 3 anos. Não vai colocar, por exemplo, participei de uma palestra em 2002. Você nem lembra mais quem era o palestrante, né? Então, assim, eu sempre falo, 2 anos, no máximo 3 anos. Por quê? Porque passou muito disso, isso de 3 anos que eu tô falando, se é um curso de certificação. Mas se não, se for um curso rápido, alguma coisa, se concentra nos últimos 2 anos. Por quê? Porque são coisas que a gente já bate o olho, já sabe que vai encher linguiça, que o candidato nem lembra mais daquele curso, daquela formação que ele teve, tá? Aí depois dos cursos adicionais, o recomendado é você colocar o idioma, mas aí, né, não vai fazer como a colega da Eliane ali que colocou fluente, você vai colocar o seu nível de idioma. Principalmente se você está cursando, onde você está cursando, quanto tempo faz que você faz ou já fez, né? Então você coloca essas informações aí. Feito isso, a gente vai entrar na experiência profissional. Dentro da experiência profissional, a gente vai começar lá com os cargos. Então sempre começa do último cargo, né? Ou do atual, para as experiências anteriores, para as experiências mais antigas. Então, por exemplo, vou colocar, né, eu, Damares, eu estou trabalhando hoje na DA, então eu começo sempre o meu currículo com a minha empresa e vou colocar assim, DA-RH especialista em gestão de pessoas desde 2011, desde 2010. Aí a última experiência que veio antes da DA foi na TA, Transportadora Americana. Antes da TA, Pão de Queijo. Antes da Pão de Queijo, Delphi. Então, assim sucessivamente, né? Eu vou sempre colocando, eu começo ali pela experiência mais atual e vou depois colocando as outras. Primeiro eu coloco, o que eu oriento? Coloque a experiência, né? Você coloca lá aonde você trabalha, onde você trabalhava. Você vai colocar o cargo que você exercia ou o cargo que você exerce, a data sua de entrada, né, ou saída, então o período que você trabalhou lá. E dá para colocar um resumo também das principais responsabilidades que você tinha ali, bem curtinho. Aí, depois que você fez isso, no final, primeiro você colocou as experiências profissionais. Depois da experiência profissional, você vai colocar os principais projetos implantados. E é aqui que eu quero trabalhar com você. Por quê? Porque isso é que vai fazer a diferença no seu currículo. Vai fazer tanto para você, quanto para as outras pessoas, né? Quanto para as pessoas que pegarem o seu currículo. Até que tá fazendo sentido, vocês têm alguma dúvida, alguma contribuição, pode ir colocando aí que eu vou respondendo, tá? Tá tranquilo?
Nessa parte aqui dos principais projetos implantados, você pode colocar ou como principais projetos implantados, ou você pode colocar como vivência profissional, que é onde você vai colocar as coisas, né? O que você contribuiu dentro da organização que você trabalhou ou da sua vivência profissional. Então, eu separei 3 perguntinhas que eu vou falar para você anotar aí, que na hora que você for fazer o seu currículo, é importante você investir um tempo da sua um tempo aí, né, para você elaborar o seu currículo, deixar ele bem bacaninha. É importante você investir um tempo para você responder essas perguntas e você trazer essas respostas, porque isso vai fazer a diferença de um currículo bem elaborado. Então, a primeira pergunta: o que eu fiz na empresa, né? Então, vamos pensar assim que eu tô falando da minha última vivência profissional. O que eu fiz na empresa que me deu orgulho em fazer? Então, coloca lá tudo que você fez e que te deu muito orgulho em fazer. É a primeira pergunta. Eu montei um portfólio que eu entregava para os clientes, né? Imagina que eu sou da área de marketing, e aquilo, além de agilizar o trabalho, as pessoas ficaram encantadas em ver a organização, a forma como eu fiz, né? Como eu fui criativa. Não sei, vai anotando, né? A sua vivência, a sua experiência. A outra pergunta, né? Então a primeira é: o que eu fiz na empresa que me deu orgulho em fazer? A outra pergunta: quais foram os resultados que eu gerei? Daquilo que eu fiz, quais foram os resultados que eu gerei para a organização? Eu ajudei a implantar um projeto de redução de custo e a empresa conseguiu reduzir 20% do custo fixo, né? 20% é uma baita de uma contribuição. Mas assim, e nem sempre, isso daí eu separei essas perguntas porque nem sempre a gente consegue trazer isso na nossa cabeça. Às vezes a gente fica tão fixado, né, no cargo que a gente tinha. Eu era analista financeiro. Tá, o que você fazia? Dava entrada e saída de contas, tá? Mas o que mais que você fazia? Porque isso qualquer analista faz, mas você ficou lá tanto tempo, você deve ter contribuído de alguma outra forma para a organização. O que mais que você fez? O que você fez que te deu muito orgulho de fazer? Nossa, eu criei uma planilha que ela auto se alimentava, essa planilha. Era uma planilha que era apertar um botão, né? Tinha um dashboard que era apertar um botão ali que eu tinha todo o fluxo de caixa. Mas como que você fez isso? Aí a pessoa começa a trazer, e quando ela traz isso, ela está trazendo a experiência dela, e junto com isso vem os talentos, as competências e as atitudes. É por isso que essa parte do currículo é importante. Não é importante só para o recrutador, é importante para você enxergar tudo aquilo, todas as competências que você tem. Então, a primeira, o que eu fiz na empresa que me deu orgulho em fazer. A segunda, quais foram os resultados que eu gerei para a organização? E a terceira, de que forma eu contribuí para o resultado da organização? Essas 3 perguntas são perguntas que, se você investir um tempinho para você responder, você pode ter certeza que você vai rechear o seu currículo com boas experiências, que você vai trazer coisas importantes da sua vivência profissional. E o que é legal é que você vai olhar e você vai falar assim: nossa, nem eu sabia que eu tinha feito tanto, né? Que às vezes dá uma impressão que a gente vai vivendo dia após dia, rotina atrás de rotina, e nem sempre a gente percebe, né, o quanto que a gente já fez na nossa vida profissional. Então é importante, independente se você está procurando emprego, ou independente se você está empregado. E se tiver empregado, eu sempre falo que o melhor momento para a gente procurar emprego é estando empregado, né? Porque a gente testa a nossa empregabilidade. É importante hoje você reservar um tempinho para você responder essas perguntas, porque você vai ver que essas perguntas vão gerar em você mais motivação, vão gerar em você, você vai ver o quanto que você é competente, o quanto você é talentoso, o quanto você tem condições de fazer mais, tá? Então, repetindo as 3 perguntas: o que eu fiz na empresa que me deu muito orgulho de fazer? Quais foram os resultados que eu gerei? E de que forma eu contribuí para o resultado da organização?
tá bom? Alguém tem alguma pergunta, quer colocar alguma coisa sobre currículo? Só lembrando, eu tenho o curso Recolocação Modo On, que é um curso prático que ensina as pessoas como procurarem um emprego, né? Se você entrar na bio aqui no Instagram, tem lá um link para a parte de cursos online. Inclusive lá, além do Recolocação Modo On, ele foi um curso pensado para as pessoas que estão procurando uma oportunidade. Tanto é que ele é um curso que hoje ele custa R$ 99,00, mas além dele tem o Carreira Fora da Caixa, que é um curso mais voltado para coach de carreira, e também tem uma aba com cursos gratuitos que você consegue fazer e também dá para colocar depois como cursos que você fez no seu currículo, tá? Na semana que vem a live vai ser sobre autoconfiança, por isso que eu quis hoje começar a fazer a live do currículo, porque quando a gente tem um currículo bem estruturado, isso gera mais autoconfiança pra gente, e isso acaba ajudando, né? Ajudando bastante. Então na semana que vem eu quero falar só de autoconfiança, como gerar autoconfiança na busca do novo emprego. A Tamira está contribuindo aqui. Ela disse que ela perdeu o emprego no sábado e essa live está sendo de grande valia. Que bom, tá? Fico feliz, viu? Responde essas perguntas, depois se você quiser você até me chama, que qualquer coisa eu tô aí para te ajudar também, tá? Mas responde essas perguntas que você vai ver que vai te ajudar bastante, já vai te dar um bom norte, tá? E é importante, depois que você atualiza seu currículo, é importante também atualizar o LinkedIn. Na semana que vem eu vou falar de autoconfiança e daqui uns 15 dias, né? Não na segunda que vem, na próxima, a gente... acabei de lembrar que na semana que vem é feriado, hein? Então a gente pula a semana que vem. Na outra semana a gente volta para falar sobre autoconfiança e depois eu vou fazer uma live só falando de LinkedIn. Se vocês tiverem dúvidas, tudo que vocês tiverem de dúvidas de recolocação profissional, me escreva, porque de repente pode ser conteúdo para as próximas lives, tá bom? Quero agradecer a Creuza, a Cris que entrou aqui, a Renata também, a presença de todos vocês que ficaram aqui comigo, tá? Que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. E a gente se vê em breve. Um beijo, fica com Deus.